Programa Fábio Sacramento Entrevista. Olá, meus amigos e minhas amigas de Parauapebas. Hoje, o nosso entrevistado é Gentil Eduardo Cardoso, 53 anos, mineiro de Caratinga, mesma cidade do famoso cartunista Ziraldo, do cantor Agnaldo Timóteo e também do ex-presidente José Alencar. Gentil é casado com Deise Patrícia e é formada em pedagogia. É pai de 2 filhos, licenciado em Educação Física pela UEPA e em Biologia pela UFPA. Também é pós-graduado em Treinamento Desportivo e em Filosofia e Sociologia. E tem pós-graduação em Jornalismo Esportivo. Foi cofundador do Grupo Ecológico de Marabá. Com muitas pesquisas, criou o Museu da Casa da Cultura, também de Marabá. E em outras cidades, desenvolveu várias atividades. Hoje, o meu entrevistado é Gentil Eduardo Cardoso. Já estamos de volta com o nosso programa Fábio Sacramento Entrevista. Hoje, como eu falei para vocês, vou entrevistar uma pessoa realmente que tem história para contar. Gentil Eduardo Cardoso. Boa noite, sinta-se à vontade, Gentil. O nosso programa é realmente para quem tem história para contar. Conversando com você anteriormente, eu vi que você tem uma longa história, a experiência principalmente no que se diz respeito à educação física, a professor, educador, enfim. Muito boa noite, é um prazer ter você no meu programa. Fábio, obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui com você, certo? A gente, obviamente, tem um trabalho grande na região de Marabá e região, que inclui Parauapebas e outras cidades circunvizinhas, então, quer dizer, é uma satisfação muito grande estar aqui, e a gente, obviamente, só quer contribuir com a comunidade e aqui, nesse momento, contribuir com o teu programa, é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Me fale um pouco de você, de onde você veio, como você veio morar nessa terra maravilhosa por nome Parauapebas. Na verdade, né, a gente é da região sul e sudeste, né, a gente morou ali em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, assim, quando meu pai disse que vinha para o Pará, a gente lá tinha uma leve noção que o Pará, Belém, né, muito difundida, a capital Belém. E para a gente via aquilo com estranheza, né? Só sabia que era longe, que era no meio do mato. Isso há 40 anos atrás. Meu pai veio, ficou 2 anos aqui, que ele veio como madeireiro, né? E eu fiquei no Espírito Santo, na cidade de Linhares, estudando, né? E quando eu tive a oportunidade, terminei meus estudos do ensino fundamental, eu vim para cá. Estranhei muito no primeiro momento, porque tudo muito novo, né? Então, assim, na verdade eu vim para ser peão de serraria, que era a demanda que tinha, era trabalho braçal em serraria, no meio do mato, derrubar a castanheira, né? E com o tempo a gente foi se adaptando. Hoje eu me sinto um paraense, né? Tenho 2 filhos paraenses, esposa paraense, neto paraense, então assim, estou em casa. Nós, parauapebenses, que eu tenho 32 anos que moro em Parauapebas, só tenho que agradecer pessoas que têm experiência igual você, que estejam no nosso meio. Sim. Você é um professor, educador, eu quero deixar o meu abraço a meu amigo Luziano. Luziano, você fez com que o Gentil estivesse comigo aqui. Luziano é membro da torcida organizada do Vasco, meu amigo, meu parceiro. Eu quero deixar meu abraço para você, Luziano. Gentil, me fale um pouco, você foi suboficial do Exército na época da ditadura militar, quando o general João Batista de Figueiredo era presidente do Brasil. Me fale as dificuldades naquela época. Como eu te disse, né, a gente veio numa crescente, né, minha família humilde, né, meus pais humildes, né, a família toda trabalhando de uma maneira muito consistente para poder sobreviver. E eu tinha uma meta, né? Eu queria estudar. E a gente ficou num bairro em Morada Nova, na época, que fica afastado, igual aqui no Parauapebas, uma comparação, né? Seria como se fosse uma das Vilas Palmares. Fica 30 quilômetros de distância e com um porém. Você tinha que atravessar o rio Tocantins para ir para Marabá estudar e não tinha ponte.
Então, às vezes, você, para poder sair desse bairro, para ir em Marabá trocar um cheque, você tinha que atravessar de barco e tal, você levava o dia todo. E eu fui, né, resolvi ir para o Exército, né, praticamente morar um período no Exército, onde eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos, né, e conhecer a realidade militar, que na época a gente era muito, de uma concentração muito grande voltado pela questão da guerrilha do Araguaia, que estava muito recente, não tinha 10 anos ainda, né. Então a gente teve esse treinamento muito intenso para combater guerrilheiro, né, e eu tive a oportunidade, na experiência que eu adquiri, entrar também como instrutor da Operação Boina, que era uma operação de sobrevivência na selva, preparando militares e comandar outros militares. Então você, quando foi militar, você também foi instrutor de Operação Guerra na Selva, né? Isso, antigamente isso. chamava Operação Boina. Operação Boina. Eu tenho um pouco de experiência porque meu pai é militar aposentado e também trabalhou naquela época em Marabá, no quartel, que a gente chamava lá no 52 bis. 52 bis. Nós falávamos o 8, era lá no 8, porque chamava, era 8 quilômetros de Marabá para os 52 bis, né? Exatamente. Então quando dizia, vai lá para o 8, rapaz, o negócio lá não é brincadeira não. Então você trabalhou nessa época, né? Isso, a gente se viu nessa época, né, que a brigada, a 23ª Brigada, na época, ela tinha um setor próprio dentro dos 52 bis. Hoje não, né? Hoje ela está, se não me engano, não me falha a memória, em uma das folhas da Nova Marabá, já faz mais de 20 anos. Então, assim, houve uma separação, mas o Exército como um todo, todos conhecem, né, uma entidade de proteção nacional. Você recentemente recebeu uma comenda do Exército. Sim. Fale um pouco dessa comenda. Eu fui convidado, eu tinha passado como secretário de esportes em Marabá, né? E eu fui convidado por eles, porque na época a gente fez como secretário, a gente fez uma parceria muito boa, desenvolvemos trabalhos comunitários, ajudamos a reconstruir casas que foram prejudicadas por enchentes em Marabá, e eles, sabendo da minha participação no Exército Brasileiro e também como professor que desenvolvia trabalhos sociais, que até hoje eu faço, né? Lá em Marabá e aqui, que a gente tem grupos distintos. Então, assim, eles me convidaram, né, para entregar essa homenagem, e eu fiquei muito feliz, porque é uma forma de reconhecimento que engrandece a gente no sentido moral, para saber que você está numa função não privilegiada, que é professor no Brasil, não é uma profissão privilegiada, mas, assim, de saber que está fazendo certo, querendo ver uma comunidade melhor, num período de tantos conflitos imorais que a gente vê, infelizmente, na ética política. E com certeza, as pessoas têm que ser homenageadas em vida. Depois que morrer, eu vou ser homenageado depois que morrer. É bom que você tenha o seu reconhecimento enquanto está aqui, para você poder mostrar para os seus amigos, sua esposa, seus netos, enfim. Né? Mas falar agora um pouco da tua profissão. Também você foi o cofundador do Grupo Ecológico de Marabá, né, que é a GEMA. Foi quando você começou em outras atividades? Lá em Marabá, assim, quando você é adolescente, que era o meu caso, né, tinha entre 17 e 18, antes dos 20 anos, a gente procurava ter aquela participação de ser melhor aceito pela sociedade, né? Então você procura seu espaço. E a gente tinha um professor que nos influenciou muito, né, nessa área biológica, o professor Noé von Atzinger, que, se não me engano, até durante 30 anos foi lá o presidente da Fundação Casa da Cultura e Museu de Marabá. E na época eu era aluno dele, né? E reunimos alguns alunos, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, estão destruindo a Amazônia, né? E a Marabá era muito quente, não tinha pavimentação nenhuma, era uma carência total. E a gente começou com esse trabalho tímido numa escola. E foi progredindo, né? Aí o primeiro grande projeto que nós fizemos na época foi o projeto Jacundá, com apoio do prefeito Bosco Jadão, se não me falha a memória, na gestão de 80, 84, uma coisa assim, 1980, 84. E nós passamos 15 dias descendo o Rio Tocantins, fazendo uma série de coletas, um grupo de pesquisa, no caso chamado GEMA, Grupo Ecológico de Marabá, fazendo uma série de pesquisas, no qual tinha profissionais, estudantes universitários de várias áreas. Eu era de biologia, né, tinha pessoas da área de antropologia, meio ambiente e outras coisas, e a gente foi juntando isso e arrecadando material. Não sabíamos o que ia dar,
né? Após 15 dias descendo o rio, né? A gente fez uma série de entrevistas, de gravações, porque na época tinha aquele velho dilema ecológico, né? Que a hidrelétrica de Tucuruí iria acabar com a praia de Tucunaré, que toda a região sul e sudeste conhece muito bem a praia de Tucunaré. Então, assim, ficou todo mundo preocupado. E nós fomos fazer esse levantamento ambiental para poder saber se realmente ia acontecer isso, né? Graças a Deus não aconteceu, a hidrelétrica funcionou normalmente, a praia continua, e o material que nós criamos, que nós coletamos, nós levamos para uma sala que depois, progressivamente, foi se transformando no que é hoje o Museu Público de Marabá. Gentil, eu tenho uma pergunta aqui de um telespectador. Ele é telespectador e é meu irmão, Flávio Sacramento. Ele quer saber um pouco da tua história a respeito da Serra das Andorinhas. Como foi que você trabalhou naquela área? É uma área que hoje também é explorada através do turismo. E muitas pessoas aqui de Parauapebas já tiveram a oportunidade de ir lá. Cachoeiras lindas. O Gentil vai contar para nós depois do intervalo. Já estamos de volta com o nosso programa Fábio Sacramento Entrevista. Hoje, com meu amigo Gentil Eduardo Cardoso. Muito bom, Gentil. Nós, parauapebenses, saber da história de pessoas que estão vindo para cá também, que têm história para contar, que têm uma vasta experiência no serviço público, nas Forças Armadas, enfim. Parauapebas precisa de pessoas como você. E o nosso telespectador quer saber, porque eu já passei várias vezes. Eu tenho uma filha que estuda em Araguaína e sempre aprecio aquela beleza da Serra das Andorinhas. Me fale um pouco daquela serra. Bom, na verdade, a Serra das Andorinhas, ela foi uma continuidade, uma extensão do projeto ecológico, né, que gerou o Museu Municipal de Marabá, certo? Porque depois que a gente criou o museu, e agora? A gente vai ficar trancado na sala com ar-condicionado, só mostrando as pesquisas que foram feitas, ou nós vamos partir para algo maior? E na época, o nosso presidente da Casa da Cultura, que é como eu já citei, o Noé von Artzinger, né, que é um paulistano radicado em Marabá há mais de 40 anos, a gente foi fazer uma pesquisa na Serra das Andorinhas e nos encantamos, né? Achamos assim, vimos cinco ambientes naturais distintos, né? E no qual falou, nós temos que desenvolver alguma coisa aqui. E é uma região bastante, de uma variedade ambiental muito grande e ao mesmo tempo muito depredada, porque lá tinha animais diversos, uma fauna muito rica, uma flora muito rica, e o caboclo regional estava invadindo, queimando para fazer roça e não sei o que lá, e não tinha noção desse dano ambiental que estava causando. E nós formulamos um projeto, né, conseguimos apoio da Companhia Vale, né, parceria com a Prefeitura, com o governo do Estado, e passamos 10 anos pesquisando, né? E posso te dizer que é uma área, como você falou, de lindas cachoeiras, um ambiente fantástico, animais fantásticos, e nós passamos 10 anos trabalhando e não conseguimos conhecer toda a Serra das Andorinhas, porque ela é muito ampla, né? Sem contar também que foi um local de refúgio dos guerrilheiros da guerrilha de Araguaia do início dos anos 70, né? Então, assim, fizemos um excelente trabalho, hoje é reconhecido, né, por um projeto de lei como Parque Estadual Serra das Andorinhas, né? Pertence ao Estado, é dever do Estado zelar por aquele patrimônio ambiental, né? E a gente se sente muito feliz por ter dado essa contribuição durante 10 anos de pesquisa. Agora, na área que eu conversando com você, eu não sei se vai concordar comigo, mas eu acredito que você, de todas as suas atividades, a educação física, eu acho que te chama mais atenção. Aí eu quero saber como você ingressou como professor de educação física, primeiro em Marabá, para depois as pessoas saberem o que você faz também para Parauapebas. Foi uma das questões, como eu te falei, né? Você, por querer ser útil à sociedade, você acha que você tem sempre algo a contribuir, né? Então, assim, após todo esse trabalho no meio ambiente, eu tive a oportunidade de ir para Belém cursar na UEPA o curso de Educação Física, né?
havia algumas bolsas que seriam dadas a alunos locais, e eu, como já estava interagindo com a comunidade como professor da área de biologia e da área de ciências naturais, eu resolvi dar um outro pulo. Falei, não, vou para Belém fazer educação física. Né? Passei um período em Belém cursando educação física, e também porque eu já tinha uma afinidade, porque você servir o exército, o exército te estimula a criar hábito de vida saudável, né? Correr todos os dias, jogar bola, né? E a gente tinha lá os times amadores de futebol, de voleibol, fui atleta de atletismo, né? Então, assim, querendo ou não querendo, você sente que você pode aprimorar aquilo com conhecimentos técnicos científicos, né? Então, fui para Belém, consegui conquistar uma vaga, e quando retornei, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa diferenciada aqui agora em Marabá. Foi o período que a gente começou a desenvolver os jogos regionais, porque em Marabá existiam os Jogos Estudantis da Castanha, que foi criado por um engenheiro agrônomo no início dos anos 80, por volta entre 1981 e 83, mas no primeiro momento era chamado só de Jogo da Castanha, que era um evento cultural onde os engenheiros agrônomos, eles faziam palestra para os caboclos, aprender a explorar o fruto da castanha, sem ter que derrubá-la para vender para o castanheiro, porque era irrisório vender a castanheira para os madeireiros, que era um preço absurdamente baixo, que compensava mais ele manter a castanheira do que derrubá-la. Com certeza. E as escolas eram envolvidas nessa Semana da Castanha, onde os alunos iam para uma praça expor os produtos oriundos, não só produtos artesanais, que era oriundo do ouriço da castanha, da casca da castanheira, entre outras coisas, além de comidas típicas, né? Os alunos apresentavam danças típicas envolvendo o tema castanha, né? Então, quer dizer, era um eixo temático muito interessante que envolvia toda a comunidade estudantil. Aí nós, enquanto professor de educação física, pera lá, está faltando alguma coisa nessa Semana da Castanha. Por que não incluirmos os jogos? E curiosamente, aí passou com o tempo, a Semana da Castanha começou a virar Jogos da Castanha, porque essa parte mais cultural, de danças locais, comidas típicas, redações, foi dando espaço para o futebol, né? Atletismo e outras modalidades foram ser inseridas, né? Hoje, já atualmente, são mais de 35 anos de jogos, ainda existe, a gente fica feliz por ter dado essa contribuição, que ajudou, de certa forma, a formar muito cidadão marabaense da região. Isso é importantíssimo. Você teve também, Gentil, outras oportunidades de estar lidando com técnicos de outros países. Sim. Também trabalhou na Rede Pitágoras. Sim. Um pouco dessa experiência, você ter esse contato com outras culturas de outro país para poder estar desenvolvendo o teu trabalho aqui no Brasil. A gente, assim, por eu ser um profissional de educação física, como maioria oriundo da linha futebolística, a gente via que outras modalidades ficavam órfãs, né? Que outras modalidades ficavam órfãs de outros desportos, como o vôlei, o basquete, né, o handebol. Então eu falei, rapaz, tem que ser feito alguma coisa por esse pessoal que gosta dessas modalidades, mas porém todo mundo só quer dar prioridade ao futebol. E você, como torcedor do Vasco, né? Você sabe muito bem que o povo respira futebol, mas as outras modalidades estão no balão de oxigênio na UTI, porque não há uma política formalizada por parte do governo federal, governo estadual e às vezes por governo municipal, voltada às demais modalidades com uma consistência devida, né? Então eu abracei essa causa de começar a trabalhar com handebol. E isso abriu muito o meu mundo profissional, porque eu tive acesso, como você disse, de ter oportunidade de fazer cursos com técnicos da Dinamarca, né, técnicos da Argentina, de Cuba, né, e da Espanha. Entre todos os técnicos das seleções brasileira nacional, a gente conseguiu ter acesso a ele dos anos 90 para cá. E isso aumentou muito a gama de conhecimento, que eu não competia mais dentro do Pará. Eu ia para Goiânia, para Belo Horizonte, para Curitiba, para vários estados,
e isso fez com que a gente amadurecesse profissionalmente muito. E começamos a revelar atletas, que não é esse o objetivo, inclusive para as categorias de base da Seleção Brasileira de Handebol. Gentil, no próximo bloco você vai me responder. Você foi secretário municipal de esporte de Marabá. Certo. Aqui falando em esporte, eu quero deixar o meu abraço para o meu amigo, presidente da Liga Esportiva de Parauapebas, Helder. Meu amigo, meu parceiro, com certeza está nos assistindo nesse momento e com certeza tem várias perguntas. No próximo bloco também, gente, eu vou fazer uma pergunta que o Helder me mandou através do Facebook. Aguardo por você. Já estamos de volta com o nosso programa Fábio Sacramento Entrevista. Com certeza você, desportista, que está em qualquer bairro de Parauapebas, que gosta de futebol, de salão, futebol de campo, qualquer esporte, com certeza a minha entrevista está prendendo muito a sua atenção. Você está dando uma aula para as pessoas que querem realmente continuar com o esporte, que quer continuar cuidando do seu corpo, enfim, que quer ter saúde com qualidade. Mas me fale um pouco da tua trajetória como secretário municipal de esporte em Marabá. Assim, como eu já tinha uma trajetória, né, bastante expressiva na área desportiva amadora dentro de Marabá e região, no governo do Maurino Magalhães, 2009 e 2013, eu havia apresentado para ele, muito antes dele pensar em ser candidato a vereador, porque ele foi meu aluno, os filhos dele foram meus atletas, né, do ex-prefeito Maurino. Então, assim, eu apresentei um projeto para ele. Falei, vereador, na época ele era vereador, se um dia você tiver a oportunidade, corra atrás para implantar uma secretaria de esporte, porque nós vivemos aqui a míngua, nós não temos uma atenção específica desportiva nenhuma, certo? Tudo que a gente faz, você gasta do próprio bolso, não é fácil. Ele falou, não, beleza. Isso passou anos, eu completamente esquecido. Depois que ele se elegeu, certo dia eu recebi um telefonema dele, preciso conversar contigo, e eu me surpreendi, nem lembrava mais. Falei, não, porque a expectativa que a gente tem sobre alguns políticos, infelizmente, é muito negativa. E ele de certa forma, me cativou muito, porque ele foi sensível a esta causa. Falou, quero abrir uma secretaria de esporte, quero você como secretário. Ele foi um impacto, né? Porque eu não pensava nisso, não estava preparado para isso, nunca fui político partidário. Falei, não, tecnicamente eu vou dar o suporte que for necessário, certo? Então, assim, a gente começou um trabalho timidamente, uma verba muito escassa, uma demanda muito grande, porque além do futebol, ligas esportivas, eu fiz um levantamento, Marabá tem atualmente quase 50 modalidades sendo praticadas, né? A verba é irrisória, não dá para contemplar todo mundo. Ainda tem os convênios com algumas entidades que sugam esse dinheiro e você fica praticamente de mãos atadas. E às vezes o público leigo que não conhece os trâmites burocráticos dessa área acha que às vezes você está com má vontade, não quer atender, né? Mas nós conseguimos, graças a Deus, implantar grandes projetos que deram bastante frutos, né? Nós conseguimos implantar uma escolinha de futebol semi-profissional com o Zico. Levamos o Zico em Marabá, enchemos o ginásio com 2.500 alunos matriculados, todos uniformizados, todos com bola. Atendemos uma demanda de quase 1.000 atletas nas zonas rurais que nunca tinha sido contemplada. A zona rural de Marabá, muito grande por sinal, são quase 100 vilas, certo? Fomos para as zonas rurais, desenvolvemos campeonatos, fizemos uma parceria com a Confederação Brasileira de Vôlei, onde trouxemos a Fofão, campeã olímpica, né, para implantar o projeto em Marabá com 500 jovens, né? Fomos a primeira cidade do interior a implantar o basquete cadeira de roda para cadeirantes, né, que poucas capitais possuem atualmente, né? Então, assim, conseguimos abrir um leque de opções muito grande a custo irrisório, porque verba mesmo não era. Então, assim, só a tua visão profissional alcançou tudo isso, né? É importante também se citar que nós conseguimos climatizar o ginásio de Marabá, que é todo climatizado, que o clima aqui não favorece muito. Trouxemos a seleção de futsal do Falcão para um evento lá que não conseguiu, que o Falcão não pôde vir, né?
tudo nasceu de uma conversa no aeroporto em Campinas, durante uma passagem nossa por lá, encontramos a seleção lá, já deixamos um negócio entreaberto. Resumindo, a gente fez um trabalho que eu acho que, do ponto de vista desportivo, social, dentro de Marabá e região, acho que ninguém tinha feito ainda, certo? Deixamos a nossa mensagem dentro de Marabá nesse aspecto. Eu também fiquei sabendo, você foi sócio de uma grande academia em Marabá. Não deu certo, não continuou, o que aconteceu? Na verdade é o seguinte, né? Eu estava na escola do Colégio Alvorada, que é uma grande escola de Marabá, que tem uma estrutura física, uma educação de qualidade altíssima. Trabalhei por 15 anos, aprendi muito, né? Foi ela que favoreceu o meu crescimento profissional em muitos dos aspectos, né? A gente conseguiu ser pentacampeão brasileiro, né? Inclusive com convite para competir fora do país, né? Então, assim, só que eu estava me cansando. Eu falei, não, eu tenho que dar uma nova guinada. De tempos em tempos eu gosto de fazer coisa diferente. E como eu já tinha começado a trabalhar no meu horário livre como personal trainer, que era uma novidade há mais de 20 anos atrás, eu acredito que, pela minha idade, acho que eu fui o primeiro personal trainer também da região, né? Eu fui convidado por um empresário de Marabá, Nilvando Ferraz, que convidou a gente, eu e um parceiro meu, para criar uma academia, porque ele tinha um grupo de boleiros. Aquele grupo que bebe mais cerveja, toma mais churrasco do que joga bola. Tu sabe muito bem que isso no Brasil é muito comum. Na verdade, é desculpa para beber, certo? Quarta-feira do futebol. Exatamente. Aí nós chegamos lá, ele tinha uma academia amadora, no fundo de uma cozinha, onde o pessoal estava malhando e o churrasquinho estava sendo assado. Aí eu falei, não tem lógica isso aqui, ué. Como é que você vai para a academia malhar onde tem uma churrasqueira dentro da academia? Uma churrascaria dentro da academia. Bom, contudo, nós conversamos com ele, falou, a visão tem que ser mais profissional. Essa cozinha não pode funcionar aqui. Esses aparelhos têm que ser todo removido, porque esse aparelho de academia é artesanal, feito para dentro de casa, isso não aguenta. Pessoas que sabem malhar, não é coisa de qualidade, pode lesionar, ou seja, a gente pode manchar o nome profissional da gente antes mesmo de começar. Como ele era um empresário, ele entendeu a mensagem, começou a expandir. Certo? Expandi, papapá, ficamos 5 anos. Né? Eu fiquei 5 anos lá com ele lá. Hoje, sem sombra de dúvida, talvez a Academia Gol de Placa, né? Eu acredito que é se não a maior do Pará, mas uma das maiores do Pará, junto com a Academia Carme de Belém, porque ela tem uma mega estrutura, né? Ela tem piscina para natação, tem outra piscina para hidroginástica, tem uma sala de musculação com mais de uma centena de máquinas, né? Tem campo de futebol society, tem o barzinho só de quem é fitness e outro só de quem gosta de tomar cerveja separado, distintamente, para não confundir as coisas. Então, assim, eu não estou mais lá porque tudo na vida tem o seu ciclo de existência, né? Deixei minha mensagem profissional lá também e fui para Palmas comandar uma academia de um senador, né? Por um período lá, onde também retornei. E posteriormente a gente mudou de áreas e até chegar em Paraupebas, provavelmente. Você também foi treinador de handebol. Inclusive, eu fiquei sabendo que tem pessoas em Paraupebas que foi teu aluno. Como você chegou a ser professor de handebol? Né, como eu te falei de início, né, a gente tem uma linha muito focada no futebol. Quando eu comecei com o desporto, logo após sair do Exército, eu formei, no início dos anos 80, o primeiro time de futsal feminino, que já era uma novidade. O futsal, imagina, ainda jogado por mulheres, né? Então, assim, aí a vida foi criando seu ciclo. E como eu havia frisado anteriormente, eu via que as outras modalidades eram órfãs, né, de desporto que não fosse só o futebol. E eu ficava muito penalizado, tem que fazer uma coisa por esses rapazes e por essas moças. E comecei a criar grupos à parte das aulas escolares. Comecei a trabalhar e fui me aprimorando na coisa. Peguei gosto, né? Peguei gosto pela modalidade. Hoje ainda sou professor e tenho um projeto social aqui em Paraupebas, né, que atende mais de 200 jovens até 17 anos, especificamente com handebol.
rodei o Brasil quase todo com essa modalidade, entendeu? E eu passei a me identificar porque eu me senti muito mais útil com esse desporto que não é tão frisado pela mídia, mas segundo a estimativa do COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, o MEC e a própria Confederação Brasileira de Handebol, é o esporte mais praticado nas escolas, inclusive até mais do que o próprio futsal, né? Então, assim, tem uma deixa muito grande aí, pouco explorada pela mídia, certo? Que não sabe da importância desse desporto escolar e que há 4 anos atrás nós conseguimos um título mundial, sendo, não digo a seleção brasileira, né? E temos a seleção masculina de handebol de praia, para você ter ideia, é tetracampeã mundial. E a feminina é tricampeã mundial de handebol, o que é um forte páreo para as Olimpíadas, se um dia essa modalidade na areia foi inclusa nas Olimpíadas. Nós somos uma potência, só que ninguém consegue enxergar isso. Muito interessante a tua história, Gentil. No próximo bloco, o Gentil vai responder algumas perguntas de alguns telespectadores. Resumindo aqui, o Helder, o Ednan Costa, o Salgadinho, enfim, várias pessoas, Lima Rodrigues, fizeram essa pergunta. Hoje você é professor concursado da CEMED, então você é paraopedense. Com certeza. No próximo bloco, o Gentil vai responder, a partir de agora, a sua vinda para realmente ficar no nosso município. Aguardem o próximo bloco que responde. Já estamos de volta com o nosso último bloco do programa Fábio Sacramento Entrevista. Foi um prazer muito grande ter comigo nesta noite o meu amigo Gentil Eduardo Cardoso. Mas, Gentil, os nossos telespectadores querem saber, hoje você é professor concursado da CEMED. Antes de você responder, eu quero deixar aqui meu abraço todo especial para uma professora do Eurides Santana, Eliane Sacramento, minha esposa. Ela também é concursada, trabalha no colégio Eurides Santana. Hoje você é concursado professor da rede pública. É verdade, né? Eu, assim, como eu te disse, eu de vez em quando eu gosto de dar uma guinada na minha vida para fazer coisas diferentes. Eu não gosto de estar muito tempo fazendo a mesma coisa, que eu acho que é isso que te transforma no profissional diferenciado, por ver as coisas de uma maneira crítica diferenciada do que a maioria do que aqueles que muito se acomodam fazer só aquilo do mesmo jeito. Então, eu após 30 anos em Marabá trabalhando profissionalmente, eu tive a oportunidade de vir para Paraopebas, né, onde tem uma afinidade muito grande, porque a minha irmã, a professora Cristina Cardoso, já trabalha aqui há 15 anos, tem outros irmãos que trabalham e moram aqui. Era questão de tempo vir para cá. E eu fui muito bem aceito em Marabá, muito bem recebido, porque a maioria dos profissionais que já me conheciam de Marabá e região já tinha uma referência sobre o meu nome, e a gente obviamente zela pela qualidade do trabalho, né? Então, assim, fui recebido de braços abertos, na época, em 2013, lá na Secretaria de Esporte, pelo nosso colega Marcel, com o professor Big, professor Naka, né? Um grupo de alta qualidade desportiva que nós temos lá. E, posteriormente, após trabalhar lá um ano, passei no concurso, né? E resolvi ir para o bairro dos Minérios, lá na Escola Fernando Pessoa, porque foi assim, no primeiro momento tinha um impacto, porque era um bairro novo, com alto índice de vulnerabilidade social. Eu falei, não, eu quero fazer um trabalho diferenciado lá, eu quero ir para lá. E me dei muito bem lá. Hoje a gente está com esse projeto, como eu já foi citado anteriormente, fora as aulas de educação física normais, a gente atende mais de 200 jovens, né? Esse trabalho realizado lá, a gente conseguiu, ano passado, ser campeão invicto dentro de Belém, contra as melhores escolas particulares. Tivemos a grandeza, né, e a humildade de reconhecer a nossa qualidade de trabalho, eles também, porque fomos campeões invictos na modalidade de handebol. E, obviamente, pleiteamos a vaga para poder ir para Paraíba, para o maior Jogos Estudantis do Brasil, que é o GEGES, que é os Jogos Escolares da Juventude, organizado pelo COB, Comitê Olímpico Brasileiro, que foi o mesmo que organizou as Olimpíadas do Rio de Janeiro.
Lá, no universo de 1.500 escolas participantes, hospedadas em hotéis com mais de 6.000 atletas, quase 600 treinadores, novamente nós tivemos um terceiro lugar com sabor de primeiro, porque enfrentar tantas pessoas, tantos atletas de qualidade, tantas escolas unificadas num evento só, para nós teve sabor de primeiro. Então, assim, estou muito feliz em Paraupeba, estou satisfeito demais. A gente continua desenvolvendo grandes trabalhos e a expectativa é continuar trabalhando para a melhoria da cidade. Pelas tuas palavras eu estou vendo, veio para ficar? Com certeza, entendeu? Não vai embora de Paraupebas. Esse início de ano eu tive 2 propostas para retornar a Marabá, né? E outras 2 aqui dentro para deixar o meu trabalho lá, para trabalhar numa sala com ar-condicionado e tal, mas não é minha praia mais. Eu sou muito dinâmico, eu não sei ficar parado, certo? Então, assim, eu preferi permanecer fazendo o projeto manter o projeto que eu estou fazendo, né? Obviamente estou no singular, mas na verdade você não faz nada só, né? A gente faz com a parceria, com a colaboração da direção da própria escola, né? Da CEMED, que tem contribuído, que facilitou muito a nossa viagem, primeiro a Belém e segundamente a Paraíba. E hoje a gente está fechando uma parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, né? Onde todo o corpo docente que trabalha lá está nos apoiando nesse sentido, e a expectativa é a gente fazer grandes coisas no futuro representando o nome da cidade. Gentil, um alerta para os pais, né? Aquelas crianças que fazem atividade física, às vezes a criança está acima do peso, não pode fazer tal atividade física. Qual o conselho, o alerta que você pode dar para a mãe e para o pai que nesse momento está nos assistindo? Os pais têm que amadurecer a seguinte concepção, né, de saúde. Os filhos não engordam pura e simplesmente. Alguém compra coisas inadequadas para ele comer e põe dentro da geladeira. Então, se os pais começam a amadurecer essa questão de priorizar a melhoria alimentar da criança e deles mesmos, dos hábitos saudáveis, porque às vezes os pais querem que os filhos emagreçam, mas eles são os piores exemplos, porque são os principais a comprar coisas, alimentos hipercalóricos, né, que sobrecarregam o organismo da criança. Então, exercício no geral, certo? Se não tiver um bom acompanhamento, se não tiver uma boa disciplina, principalmente uma dieta alimentar saudável, os exercícios às vezes ele acaba sendo não tão eficaz, né? Então os pais têm que zelar primeiramente pela comida. Se ele conseguir educar a família como um todo, certo? Obviamente que o filho ele vai ter menos problemas de saúde. Sem contar que, muito embora os pais não se preocupem com isso, tem muita criança de 10 anos ou até menos com taxa de colesterol muito alta, né? Já às vezes diabéticos, os pais não sabem, com problemas, início de pequenos problemas cardíacos, né? Tudo como consequência do sedentarismo associado à má alimentação. Qual o teu maior sonho em relação às atividades esportivas? Olha, a gente, enquanto profissional que sofreu muito, ainda sofre, né, com a política esportiva existente no Brasil, a nossa maior sonho, nossa principal meta, não é querer que o futebol deixe de ser o que é. Porque muitas pessoas querem medir força com o futebol. É um traço cultural, né? A gente, enquanto estudante pós-graduando em jornalismo esportivo, a gente sabe que está arraigado na cultura, certo? O que a gente quer é que o governo tenha essa sensibilidade, porque infelizmente eu já tive a oportunidade de sentar em mesa com deputados estaduais e federais, com pessoas do alto escalão político, regional e estadual, e na voz desses representantes do povo, eles desconhecem muito pouco como é feito o esporte no Brasil. Eles não têm a mínima noção, certo? Eles só sabem que existe esse ou aquele time de futebol, mas não sabem nada sobre os demais desportos. Isso aconteceu agora nas Olimpíadas com o nosso ex-ministro de desporto, que eu não vou citar o nome aqui por uma questão ética, que ele sentou com as campeãs mundiais
de handebol para um almoço, e ele simplesmente perguntou se no Brasil tinha liga de handebol. Então, quer dizer, aí você já vê a ignorância das pessoas que vão comandar o esporte no Brasil, porque mal sabe sabe da parte política que estão assumindo, mas não sabe da responsabilidade esportiva que deveriam cumprir. Com certeza. Nós que não temos a força política e temos ao mesmo tempo, porque a maior força política é o nosso voto. Sim. Então nós temos que pensar realmente em quem nós vamos colocar no poder para que possa realmente poder nos representar. Mas, Gentil, qual a mensagem que você deixa para as crianças e adolescentes que estão nos assistindo nesse momento? Olha, o jovem, ele tem uma influência midiática, né? Você sabe disso muito bem, e agora mais exclusivamente da internet, né? Eles precisam ter os olhos, o foco, que todo jovem, um dia, vai ter que sair de seu estado natural, porque a vida é um ciclo, né? Então, assim, que ele pratique esporte, né? Que conheça, se dê a oportunidade de aprender coisas novas, não vá com a cabeça formada, pensando que a educação física escolar tem a objetividade de formar atletas, que não tem, não é objetivo. Muitos políticos pensam isso, muitos pais pensam isso, que a educação física escolar tem como exclusividade formar atleta. Não é essa a função da educação física. Qualquer pessoa que pensam desta forma estarão se equivocando. Então, que o jovem ele se dê a oportunidade de praticar, de aprender coisas novas, de criar hábitos saudáveis que possa se estender por toda a tua vida. Porque muitos, quando saem da escola, praticamente abandonam qualquer atividade física. Aí vem o sobrepeso, né, que às vezes pode vir em forma de obesidade, vem os problemas recorrentes da falta de atividade física, da má alimentação, os maus hábitos alimentares, entre outras coisas, e acabam tendo um problema sério de saúde, porque não seguiu, às vezes, o conselho do professor que foi dado lá atrás, alguns anos atrás. A gente deixa aqui essa mensagem. Gentil, muito obrigado por ter aceito o meu convite para fazer parte deste programa. Eu só tenho que agradecer e, com certeza, muito em breve, eu vou lhe convidar novamente para você poder vir, para estar alertando as crianças, os pais na sua alimentação, para incentivar seus filhos a praticar um exercício físico, um esporte, enfim, sair do sedentarismo. Eu quero aqui deixar a minha câmera para que você possa fazer as suas considerações finais. Eu quero aqui, então, agradecer, né, a gama de profissionais que compõem a nossa profissão, em algumas poucas dezenas, mas que tem um trabalho expressivo dentro das escolas, né, que ajudam a manter o corpo discente e, de certa forma, o corpo docente focado nas nossas atividades, né, que para a gente é muito importante. Queremos pedir a sensibilidade das nossas autoridades, que nos olhem um pouco mais com carinho, né, que voltemos a realizar os terceiros jogos mais tradicionais do estado do Pará, que é o GIPS, né, que é os Jogos de Integração Escolar de Paraupebas, né, que o nosso secretário de Educação tenha essa sensibilidade, porque quem perde não é a CEMED, são os alunos que são adeptos, que frequentam as escolas, né. Então, assim, quero agradecer todos os meus atletas que trabalham na nossa equipe, que nós somos a única escola que tem uma equipe disputando o Campeonato Paraense de Handebol, é bom frisar isso. Então, estamos indo para o terceiro ano, e todos aqueles parceiros que de certa forma nos ajudam. E agradecer, obviamente, você por essa oportunidade, Fábio, de estar aqui, né, falar um pouquinho da nossa curta existência profissional, né, e que possamos voltar. Se vocês também estão convidados, quem da comunidade quiser conhecer o nosso projeto, ele funciona lá na Escola Fernando Pessoa, no bairro dos Minérios, que, por favor, tirem um pouco dessa visão equivocada, que lá só é um bairro violento, que só tem gente... Não, lá tem gente maravilhosa, tem atletas, tem jovens que estão se esforçando, porque querem representar bem o município e o estado. Então, assim, muito obrigado a todos. Meu muito obrigado, Gentil. Eu conversei com o Gentil Eduardo Cardoso. Meu muito obrigado a todos vocês que estiveram acompanhando nossa entrevista. Com certeza você mãe, você pai, adolescente que assistiram o nosso programa, com certeza você vai ter outra visão do esporte. Eu só tenho que agradecer a todos vocês, meu muito boa noite e até a próxima, se Deus quiser.